Fala, criptoinvestidores, Bitcoin nesse momento corrigindo aos 94 mil dólares e hoje eu vou mostrar para vocês porque que não é uma oportunidade comprar Bitcoin agora ou entrar em operações em long. Mas antes disso, se você não me conhece, clica aqui embaixo, coloca para se inscrever, porque aqui nesse canal eu trago conteúdo de altíssimo nível para você surfar e aproveitar as melhores oportunidades do mercado cripto. Então não deixe de clicar aqui embaixo e se inscrever. E bora lá para o que interessa. Bitcoin nesse momento, 94 mil dólares, 700. E por que agora não é uma oportunidade interessante? A gente via que aqui, próximo do 100, a gente tinha uma euforia muito grande, todo mundo queria comprar aqui em 97, 98, 99 mil dólares, o preço não conseguia corrigir. E por que agora a gente não está vendo isso? E por que não é o momento oportuno para se comprar? Eu vou te mostrar vários pontos, tá? O primeiro deles a gente já começa a observar aqui no tempo gráfico de 15 minutos, tá? Olha só no tempo gráfico de 15 minutos, olha comigo aqui o volume de venda. Olha como que eu tenho um volume de venda muito acentuado nessa primeira correção aqui, nessa correção mais recente, mas nessas correções anteriores também, olha só como que eu tive pico de venda em todos esses momentos. Pico de venda, pico de venda, pico de venda. Olha como que não é uma coisa recente, que começou agora nessa correção mais forte aqui. Já vinha me dando alguns sinais aqui, tá? E por que isso acontece? Realização de lucro. Isso aqui não quer dizer que todo mundo reuniu e falou que ia vender um pouco de Bitcoin agora. Isso aqui são grandes players, né, que compraram lá em 15, 20, 30, 40, 50, realizando lucro. Por quê? Porque observaram que o preço não iria conseguir romper os 100k de primeira. A gente sabe que o 100 mil aqui é um número psicológico muito forte, né? É um número muito redondo, 100 mil dólares. Geralmente o Bitcoin tem dificuldade para passar de números redondos como esse. Foi assim nos 20 mil dólares, foi assim no topo histórico anterior, mas a gente sabe que eventualmente ele já vai passar desses 100 mil dólares com uma certa facilidade. Mas por que então, Viçoso, que eu não compro agora 94 mil dólares? Porque eu estou tendo vários outros sinais de que essa correção até romper os 100 mil dólares vai ser um pouco mais acentuada do que o que a gente está vendo agora. Então não é uma região interessante de compra. Eu começo a observar isso se eu traçar aqui, ó, a nossa Fibo, tá? Desde o fundo desse movimento. Onde que é o fundo desse movimento? Para mim o fundo desse movimento aqui é em 60 mil dólares, tá? Por quê? Porque foi um movimento único que a gente teve no tempo gráfico semanal até o topo. Tá? Se eu traçar, considerando que a gente teve aqui um topo provisório, eu observo que a minha Fibo aqui de 0,382, que seria uma região de interesse muito grande de quem está vendendo aqui nessa região superior, está realizando preço, recomprar, ela ainda está muito distante. Ela está aqui na casa dos 84 mil dólares. Então eu tenho ainda aqui uma região, uma lacuna, tá? Muito grande aqui até o preço chegar nessa região. Ah, Viçoso, então, por que eu não shorto essa região aqui agora até os 84 mil dólares? Por duas situações. A primeira é que eu não tenho certeza que vai chegar nos 84 mil dólares, tá? Eu não tenho essa certeza. Eu acredito que a gente possa vir testar lá sim. Porque a gente pode observar que nesse momento, olha só, a gente tem muita liquidez, tá? Acima nos 100 mil dólares. A gente tem aqui, ó, próximo dos 100 mil, né? A gente tem aqui 99.300, 99.200, a gente tem 50 milhões, mas a gente tem uma liquidez muito grande, muito próximo de onde que a gente está agora, olha só, aqui logo abaixo de onde que o preço está aqui neste momento, olha só, e eu tenho aqui, ó, 54 milhões, ou seja, uma liquidez similar à liquidez que eu tenho lá em cima, está logo bem próximo aqui, ou seja, quanto mais o preço cai, mais as pessoas estão fazendo o quê? Alavancando, né, e dando liquidez para esses grandes players realizarem lucro. Então isso me mostra uma força de movimento institucional de realização de lucro muito forte. A gente tem todo o cenário perfeito para eles. Observa para você ver. A maior parte dos investidores nesse momento está em long, ou seja, eu tenho 1,30 aqui, eu tenho um acréscimo aqui de quê? De movimento institucional. Olha só, o nosso interesse em aberto aqui, ó, está muito
alto, tá? Está aumentando. Isso me mostra que o interesse institucional está cada vez maior nesse movimento de queda. Então, eu observo interesse institucional aqui aumentando conforme o preço vai caindo. Isso aqui me mostra um movimento saudável de queda. Ou seja, players estão realizando lucro. Eu tenho o contexto ideal aqui para provar para vocês que os players estão realizando lucro. Então, Viçoso, o que eu vou fazer? Eu vou ficar aguardando 0,382? Eu não preciso ficar aguardando 0,382. Até porque ó, a região de ouro, para mim, não seria nem 0,382. Seria entre ela e o 0,5, que daria aqui para mim, neste momento, entre 70 a 84 mil dólares. Mas se é uma região que eu nem tenho certeza se o preço realmente vai chegar lá, e se ele chegasse, com certeza seria uma oportunidade, porque a gente teria uma base de preço semanal para o preço continuar subindo, tá? Mas se caso ele não chegar, eu posso utilizar duas estratégias nesse momento. A estratégia número 1, eu posso utilizar essas regiões de FIBO, a região anterior aqui, ó, para poder comprar também. Então, o que eu poderia fazer se eu estivesse totalmente fora do mercado, querendo me posicionar nesse momento? Eu entraria com uma parcela muito menor do meu capital neste primeiro momento, tá? Eu entraria com uma parcela, o dobro do atual neste segundo momento, nessa FIBO aqui, tá? E deixaria pelo menos 70% do meu capital, ou seja, seria 10% aqui em cima, tá? Ou seja, 20% aqui e 70% para esta região aqui de ouro. Eu tenho certeza, se você fizer isso, seguir esse passo a passo aqui, você vai montar uma operação ou vai lucrar comprando a moeda propriamente dita com uma segurança muito alta. Ah, Viçoso, e se realmente ele, a partir desse momento, abrir somente a minha primeira posição aqui e ele começar a romper aqui para cima? Aí a gente tem uma segurança maior de que a gente teve uma continuidade de alta e que isso aqui ó, foi um fundo provisório. Então eu consigo aumentar a minha posição com uma região de segurança, uma região de stop loss. Eu poderia colocar o meu stop loss abaixo dessa região para poder surfar uma movimentação mais forte, tá? Com um valor maior do meu capital aqui para cima. Mas como eu não tenho esse fundo confirmado, é meio que uma roleta russa. Eu saí nesse primeiro momento já colocando grande parte do meu capital, sendo que eu estou vendo e provando para vocês que os players que compraram valores muito inferiores estão realizando lucro. Se você é aquela política de eu tenho Bitcoin e eu nunca vou vender os meus Bitcoins, aí é outra história. Aí não tem problema, você não precisa pensar em vender Bitcoin nesse momento, porque essa queda que estamos vendo é uma queda simplesmente para pegar impulso. Mas, se você quer atuar de maneira mais estratégica, comprando e recomprando em pontos mais estratégicos, tá? E surfando movimentações que você pode lucrar muito mais do que simplesmente holdar e deixar o seu Bitcoin lá, você pode utilizar estratégias como essa. São essas estratégias que eu utilizo no meu dia a dia e eu faço operações que eu consigo ter um retorno financeiro muito maior do que se eu simplesmente tivesse comprando Bitcoin e deixando lá guardado. E toda essa roda acaba fazendo com que eu possa, se eu quiser, utilizar mais capital disponível para comprar mais Bitcoin e vender em momentos mais oportunos. Então essa é a estratégia que vai fazendo uma bola de neve e que eu utilizo no meu dia a dia. Nesse momento, se você não quer comprar Bitcoin, conforme eu estou orientando, você tem uma opção de que diversas outras altcoins vão começar a performar melhor do que o Bitcoin. Enquanto o Bitcoin tiver lateralização aqui, que eu acabei de mostrar, você pode ter certeza que a gente vai ter várias outras altcoins valorizando muito mais do que o Bitcoin, propriamente dito. Porque a gente está vendo aqui a dominância do Bitcoin, olha só, testando uma região muito importante. A gente tem aqui uma LTA ó, que ela vem desde setembro de 2023. Olha só, 2022. Olha só, setembro de 2022, a gente chegou próximo daqui,
a gente encostou aqui, a gente encostou aqui, a gente encostou aqui, a gente encostou aqui, a gente rompeu os 50% aqui, depois a gente teve outro toque, outro toque, outro toque, outro toque, outro toque, outro toque, e agora a gente está testando ela novamente. Só que, por que que esse toque aqui é tão diferente dos outros toques? Porque a gente teve outros toques no momento que players estavam acumulando Bitcoin, eles não estavam distribuindo. Então toda essa subida aqui, ó, foi porque o Bitcoin estava sendo acumulado. Agora a gente está vendo um movimento contrário de distribuição do Bitcoin. Então, conforme os players vão distribuindo o Bitcoin, eles precisam rotacionar o capital e investir em outras altcoins. Isso faz com que o Bitcoin caia e as altcoins subam. E se o Bitcoin cair, por exemplo, 2%, as altcoins vão cair menos do que 2%, então as altcoins caem menos. Se o Bitcoin subir 1%, as altcoins sobem 2, 3, 5, 10%. Então isso causa uma simetria muito grande e um momento muito oportuno para nós focarmos em outras altcoins que estão mais interessantes do que o Bitcoin. Se você quer saber quais as altcoins que eu estou operando, estou investindo nesse momento, deixa aqui nos comentários que eu vou fazer um outro vídeo mostrando exatamente quais são essas altcoins, quais estão nos momentos mais oportunos e também quando eu vou realizar essas altcoins. Se você gostou desse vídeo, não deixe de se inscrever aqui embaixo, não se esqueça que eu vou continuar postando aqui um conteúdo de qualidade para poder te guiar, te instruir e fazer com que você trabalhe com o seu dinheiro em cripto da forma mais inteligente possível. Não deixe de se inscrever e eu te vejo no próximo vídeo.